Muito prazer, sou o Mago Fernando Parror. E o que nós vamos falar hoje? Eu quero hoje compartilhar com vocês um pouco desses pouco mais de 20 anos que eu tenho de jornada, tá? De acertos e erros, de busca, de muitos estudos. E o que eu quero estar desenvolvendo com vocês é isso. Tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu busquei, tudo aquilo que eu vivenciei, valeu a pena? Quanto disso eu carrego até hoje? Quanto disso faz parte das minhas práticas hoje, agora, no meu cotidiano, seja na minha jornada, nas minhas coisas pessoais, seja fazendo os trabalhos para outras pessoas, as pessoas que procuram minha ajuda, o quanto de tudo isso que eu trouxe, eu hoje eu diria que eu aplico e pratico sem hipocrisia e também vou fazer de tudo para não pisotear no de ninguém, porque eu vou contar também um pouco as doutrinas por onde eu experimentei, né? Então vamos lá. Aquela coisa bem assim, eu estou falando com você que está querendo começar agora, que está ali na curiosidade, que já está meio que sobrevoando uma doutrina ou outra, te indicaram um livro ou outro, é, você está frequentando algum centro, você está começando. Eu acho que seria muito para quem está começando, tá? Se eu te fosse começar agora, o quanto de tudo isso que eu vivenciei, estudei em mais de 20 anos, o quanto disso eu estaria repetindo, fazendo, o quanto realmente eu diria falta de perda de tempo. Ah, mas pode ter gente que vai falar, não, conhecimento nunca é desperdiçado, sempre vai valer a pena, sempre alguma coisa você vai sim aproveitar. Olha, eu tenho pensado muito, até estava dando uma refletida até em relação a para estar fazendo esse vídeo para vocês. Tudo que eu já passei aqui dos highlights, né? Os melhores momentos ali para eu estar podendo compartilhar com vocês. E tem coisas que se eu tivesse alguém, porque eu não tive ninguém, tá? Eu tive que desbravar sozinho e eu já vou contar bonitinho para vocês como foi minha jornada. Se eu tivesse alguém me falando o que eu vou falar hoje para vocês, e até em vídeos seguintes que eu planejo fazer, teria dado uma facilitada, até uma adiantada no desenvolvimento, né? Eu acredito que sim, eu perdi tempo em algumas doutrinas ou ouvindo demais algumas opiniões que hoje, para mim, realmente eu deveria ter saído andando, deixado falando e coisas do gênero, tá bom? Então vamos lá, eu quero começar falando por onde eu comecei. Eu tive que começar tarde porque mesmo eu desenvolvendo toda a minha mediunidade sempre veio pulsante latente desde a infância muito pequenininho mesmo, tá? Experienciando muitas coisas, muitos episódios ali que para criança aquilo era aterrorizante por ter nascido numa família testemunha de Jeová. Não tive ajuda alguma, então foi complicado, foi difícil. Depois posso fazer vídeos em relação a só esse tipo de experiência da minha infância. Mas eu tive que buscar já mais perto da vida adulta, tá bom? E é claro, você vive, né, no Brasil, você tem ali aqueles top 3 que se você quer é, se aventurar em alguma coisa mais espiritualista, né, você tem ali aquelas coisas que é onde geralmente todo mundo te indica, é onde geralmente você vai encontrar centros ou templos com uma maior facilidade, até no teu bairro deve ter um ou mais, que é ali o espiritismo mesmo, kardecista ou em suas vertentes. Também ali a parte da herança africana, claro, falar isso, né? Umbanda e Candomblé, Umbanda mais acessível do que o Candomblé. Candomblé tem mais preceitos, tem mais, né, um pouquinho mais, digamos, o crivo é tipo você não simplesmente entra, né? Porque é diferente.
Então, o que acontece? Por pessoas que eu conheci no início da minha vida adulta, no final da minha adolescência, na verdade, claro, veio toda aquela coisa kardecista, vamos, vou te levar no meu centro e tal, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você completamente perdido, sem entender tudo aquilo que você vivenciava, que você sentia. Bora, vamos lá, quero entender. E em pouco tempo, para mim, aquilo parecia que faltava. Eu não estou é, deixando claro que eu não é para falar que o kardecismo, a Umbanda ou qualquer doutrina que eu for apontar aqui pela qual eu já passei, que eu tô aqui denegrindo, falando que tem menos valor ou nada. Tô falando que para mim, na minha vibração energética, para minha vibração magística, ficava faltando. E eu precisei continuar procurando, deixando isso claro, deixando essa nota aqui. Então passei pelo espiritismo, estudei um monte de coisa, convivi, tentei frequentar, aí foi, não, para você esse daqui tá. Então eu vou te levar ali. Vamos no meu. Aí vem aquela outra pessoa e fala, não, mas você tem que ir no meu centro, na minha. Vamos na Umbanda. E aí, mesma coisa. Eu vivenciei, estudei algumas coisas, porque para mim eu tinha sempre que conectar a teoria com a prática, é uma forma que o meu cérebro funciona, um pouquinho. E aí dali também conheci um babalaô de candomblé, convivi por uns 2 anos e também faltando também. E às vezes não era o faltando, era parecia, algumas doutrinas as que eu estudava se meio que não fazia sentido, simplesmente deixava de lado. Agora essas que eu meio que pisei, que eu tentei entender se ali era o meu lugar, se ali era o meu caminho, algumas para mim ficava faltando muito e algumas era a sensação de que era na direção contrária, meio na contramão. Então eu ficava muito pouco tempo, tá? Estudei de todas as doutrinas possíveis, o que tivesse acesso. é, então, aquelas que eram mais, eu tô falando de 20 anos atrás, tá, gente? Então você pode falar hoje, mas hoje você tem acesso a tudo como? A própria magia do caos, que é a que eu pratico. Hoje se tem, mas vamos colocar isso 20 anos atrás, né? Então, ou você tinha aquela que era de alguém te levar no centro que essa pessoa já frequenta, ou te emprestar um livro, ou, ou não tinha jeito, não tinha muito acesso. Então, eu estudei muita coisa de livros, aqui eu tenho mais ou menos metade dos livros que eu já li, que eu já estudei. Uma grande parte está na mão de alunos espalhados aí. Algumas coisas para mim deixaram tanto de fazer sentido que eu doei e por aí vai, porque caducou, vamos dizer, né? Você evolui, o objetivo é você evoluir. E aí, como passei pelas doutrinas, estudei muita coisa, e aí vamos chegar num ponto aqui onde eu quero já funilar um pouco o assunto. De tudo que eu estudei, de tudo que eu experienciei, qual foi o que eu mais me identifiquei? O que eu mais gostei? O que até hoje eu ainda tenho conteúdos, eu tenho livro e que eu gosto de até dar uma folheada, ler novamente e até por um motivo especial, por ter me aberto as portas e me levado a ferramenta que eu mais amo e aí na verdade é a única ferramenta física que eu uso, que é o tarô. Eu vou dizer que é a única doutrina que realmente mexeu mais comigo e, como eu disse, me trouxe o tarô, porque o tarô ele é conectado intimamente a esse estudo, é o da Kabbalah mística, tá? Não só aquela Kabbalah mais cerimonial, aquela coisa mais... Não, aquela que é o lado, digamos, o lado B, né? Como eu gosto de falar, né? O lado cinza, né? Ali, quando você pega ali o estudo da árvore da vida, mas o estudo não é só saber quais sefirós, né? Quais casas. Não. O negócio mesmo, o estudo completo, ela de ponta cabeça também e tudo mais. Aquele ali foi uma coisa que eu estudei por muito mais tempo e até hoje eu gosto de ter um contato.
até mesmo por causa do tarô, como eu disse, principalmente os arcanos maiores, eles vêm da árvore da vida. Depois, se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu posso depois fazer um vídeo só sobre isso. Então, tirando aí a cabala mística, todos os outros pareciam que eu passava, eram estações, como se a jornada fosse realmente um trem, e ele para, queira você queira ou não, ele para em cada estação. Então, foram várias estações que eu parei nelas. Eu passei por elas, desci, fiz ali aquele turismo e entrei no trem de novo e continuei a jornada. E é aí onde vem já um conselho que eu quero deixar para vocês, principalmente que estão começando. Muita gente, mas eu vou dizer a muita gente mesmo, a maioria. Você vai descer às vezes na primeira estação e já ficar ali. Você achar que você vai morar ali, que aquilo é o que mais vai fazer sentido na sua vida dali para frente. Aquilo é a sua vida, é você. E é uma coisa que eu gosto de falar sempre, porque você, até a minha própria palavra, o que eu, Marco Fernandes, estou falando aqui, ela vai ter muito mais valor se você estiver também questionando. E ao questionar, você mesmo assim concordar. E se você questionar e discordar e passar para a próxima, parabéns a você, que foi o que eu fiz. Se eu tivesse parado na primeira estação por onde eu passei, eu não estaria vivenciando a minha existência magística, a minha existência espiritual, cósmica, nem 1%. Porque eu precisei passar por elas e chegar como eu disse, muitas delas elas davam aquela sensação de serem a direção contrária. Porque, principalmente as práticas que são muito mais cerimoniais, que vai muita coisa, né? Que na lua tal, com ingredientes tal, e algumas aí o sacrifício de tal animal, e pá, 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 pá. E a magia do caos, quem aí já estudou um pouquinho, ou quem conhece, é fazer isso aqui. E o resultado será o mesmo ou maior. Tá, mas como que eu chego nesse aqui e ter o mesmo resultado? Aí é toda uma jornada de prática, estudo e prática de magia do caos. Mas se você perder muito tempo na estrada errada, às vezes você pode ter a sensação que ela está indo só paralela, indo na mesma direção que você está buscando. Mas sem querer você vai percebendo que ela vai fazendo assim. Na hora que você perceber, às vezes é tarde demais. Você já está de cabeça, a, a sua mente já está toda em volta daquelas doutrinas, daquelas crenças e por aí vai. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui com o que eu estou falando nesse vídeo é de que sim, a jornada ela é importante até os tombos, até as decisões erradas, como é o tema do vídeo aqui, até tudo aquilo que eu estudei que hoje para mim eu chamaria até de inútil. São coisas que eu não gosto. Sabe que você às vezes tem até aquela vergonhinha de você lembrar que um dia você fez aquilo ou acreditou naquilo? Ok, mas às vezes até aquilo fez você questionar, fez você discordar e fez você procurar o que faria mais sentido porque aquilo estava muito absurdo para você. Você precisou vivenciar o absurdo para você procurar o não absurdo. Então eu deixo essa mensagem aqui para você, principalmente você que está começando, mas para quem tá quem já está há muito tempo também. Quem sabe você acha que você já está vivenciando, você já está manifestando o seu todo, o seu pleno, e na verdade não. E na verdade você estava na estrada errada e você se acomodou nela. Ela fez sentido para você, porque qualquer coisa que a gente faça uma certa força, se você fizer força, qualquer coisa faz sentido para você. Você pode ver isso na internet, você pode ver isso nas discussões políticas, você pode ver isso em discussões religiosas, você pode ver isso em qualquer coisa. Você sempre vai ver uma pessoa que vai ser sempre as pessoas preto no branco, né? E são duas opiniões extremamente opostas e essas duas cabeças terem convicções absurdas, mesmo parece que nada faz sentido. Então é muito importante e é a mensagem que eu vou sempre deixar
para quem eu ajudo a trilhar esse caminho. E aí eu já falo, eu acabei de mencionar o preto no branco, né? O antagonismo, o dualismo. O caminho verdadeiro do magista, da magista, do bruxo, da bruxa mesmo, é o caminho do meio. É o cinza, não é o preto, não é o branco. É você é você determinar o teu próprio conceito de moral. Se você for, você nunca vai ser um bruxo, uma bruxa de verdade, se você viver a moral do outro. Se você estiver é, incorporando a moral, o certo, o errado, do que alguém escreveu milênios atrás, ou do que um guru, ou um pastor, ou um mestre, ou o que quer que seja, fale porque aquilo faz sentido para ele, para ela. Mas quem diz que aquilo ali tem que fazer sentido? É a mesma história, é a mesma jornada que a sua? Não é. Somos indivíduos. Então, o questionar ele, para mim, é irredutível. Gostaria que você é, levasse isso para sua vida, tá? E pense sempre que você tem que estar sempre pelo meio, pelo cinza. Se você sentir sempre, você escorregou para um lado ou pelo outro, você tem que, opa, reconsiderar, reavaliar aquele momento, aquelas escolhas, porque vai descarrilhar. Se você pender para qualquer um dos lados, você vai descarrilhar. Quem domina o caos, o verdadeiro, a verdadeira operador, operadora do caos, agente do caos, está no topo da montanha, vendo tudo daquela visão panorâmica onde ninguém mais você meio que até você vê as coisas de fora, como um espectador. E aí te dá clareza de ação, de atuação. Se você se deixar entrar no drama, entrar, e aí ferrou. Então, isso tudo é por causa da jornada que eu trilhei. Agora, coisas práticas que eu estudei, eu vou dizer que hoje eu mantenho uns 10% e olhe lá. Muita coisa valeu a pena pelo processo da jornada. Até para me mostrar o que não fazer, o caminho a não seguir, o caminho fraco, o caminho frágil, o caminho dominado, onde eu não seria eu, não teria a minha liberdade, né? O livre-arbítrio, a magia, principalmente a magia do caos, ela está sempre conectada com o livre-arbítrio, que é você manipular a realidade. Como você vai manipular algo? Você vai desmanchar a estrutura de algo, transformá-la em caos e reestruturar aquele caos em algo à sua própria vontade, que é isso basicamente uma operação de caos. Como você vai fazer isso se você está cheia de dogmas, dogmas religiosos, dogma dos seus familiares, dogma de quem quer que seja? Você tem que desconstruir isso aí tudo, certo? O objetivo aqui, a mensagem aqui era essa. Deixa nos comentários aí qualquer opinião ou até dúvidas e até ideias para vídeos próximos, que o objetivo aqui vai ir nessa direção, tá? Eu criei esse canal novo para ir nessa direção, para a gente iluminar esse caminho aí, porque senão muita gente vai se perder, certo? Bom, a história que era essa, então, gratidão, ararita a todos e um grande abraço.